Vamos ver nesse vídeo como cadastrar no nosso CRM as oportunidades geradas pelo Hamper, né? A gente está fazendo um trabalho de SDR, de pré-venda, de criação de oportunidade, de interesse, e depois a gente precisa fazer essa ponte entre o nosso comercial, que vai tocar a parte do comercial mesmo, a apresentação da proposta, e o prospect que mostrou interesse. A gente tem 3 macrofases, né, que são alterar o status do Hamper, ou seja, uma vez que o lead respondeu, a gente precisa alterar o status dele para evitar que a ferramenta continua prospectando. Envio o convite para o comercial e o prospect, ou seja, a gente faz essa ponte, tanto para o prospect que se interessou, tentando encaixar o horário melhor, né, o dia melhor para ele, junto com o horário que seja melhor para o nosso comercial também. A gente tem algumas microfases a seguir, e o cadastro no CRM, como a gente vai cadastrar no nosso CRM, sempre colocando uma tarefa de follow-up, para o comercial, porque a gente sugere colocar sempre uma tarefa de follow-up para todas as oportunidades em aberto, porque senão a gente vai perder controle. Primeiramente, a gente vai ver alguns casos específicos, né? Por exemplo, nesse caso, a Raquel, ela pediu de conversar no dia 27, 28, né? Ou dia 27 ou dia 28, às 14 horas. Se o nosso comercial tem disponibilidade, a gente já marca a reunião e coloca a oportunidade. Caso a quem não tivesse falado, vamos conversar dia 27, 28, mas tivesse falado, sei lá, sim, vamos conversar e tal, a gente ia propor 2 datas. A gente não sugere nessa fase usar a agenda compartilhada com o prospect. Você pode compartilhar, ter uma agenda compartilhada com o comercial, mas não com o prospect, porque o nível de intimidade não é ainda suficiente para poder pedir que ele faça alguma coisa, sabe? De entrar na sua agenda e marcar. Mas a gente vai fazer um vídeo específico sobre o porquê a gente não sugere usar nessa fase de agenda compartilhada. O que a gente sugere é sempre oferecer 2 opções. Dia X, dia, sei lá, quarta-feira às 11, ou quarta-feira mesmo às 14, ou quarta-feira às 14, quinta-feira às 15, 2 opções para que o prospect possa falar sim, ou seja, escolher entre uma das opções ou propor uma terceira. Nesse caso, ela já deu algumas opções, a gente vê se encaixa com a agenda do nosso comercial e vai tocando para as próximas fases. Mas antes de seguir, a gente quer ver primeiro um outro caso, que pode ser um caso cinza. Aqui, nesse outro caso, o Ramon está perguntando o que a gente tem a oferecer. Esse aqui é uma abertura de porta, mas ainda não se torna uma oportunidade concreta. Então, a gente responde com um script, né? A gente tem algum script aqui que no Gmail a gente pode já usar, ou seja, dependendo da resposta, a gente manda um script de conexão, se o cara fala que não está interessado, ou enfim, por exemplo, a gente tem um script de lembrete, vamos conversar essa semana, caso o cara não tenha respondido na conversa anterior. Enfim, a gente vai colocar na descrição um link com os templates, né, que a gente usa para esse trabalho de conexão. Mas enfim, o ponto é que quando ele não está pedindo ainda, não está interessado ainda em conversar em uma reunião, mas está pedindo quer saber mais, me manda uma apresentação, a gente manda esse script, né, que a gente tem um scriptzinho dizendo o que é que a gente faz, que problema que a gente resolve, tem a apresentação, sempre tentando responder primeiro a pergunta dele. Então, se o prospect falar o que tem a oferecer, a gente tem que falar já da nossa metodologia. Se ele tivesse perguntado, você tem uma apresentação a enviar? Então, a gente teria mudado esse nosso script, colocando primeiro a apresentação e depois falando da nossa metodologia. A sugestão é sempre tentar responder primeiro a pergunta dele, para depois seguir com as outras informações. E aí, obviamente, se o cara responder aqui, legal, beleza, vamos marcar, vai já para a criação de oportunidade. Caso ele não responda, aí a gente faz um follow-up de outra forma que a gente vai ver em outro vídeo. Tá? Então é o seguinte, vamos ver nesse caso, né? A Raquel respondeu, o que a gente faz? É o seguinte, como a Raquel respondeu, a gente abriu a porta dentro da empresa. Eu não tenho mais necessidade de prospectar a empresa inteira. Então, eu vou aqui no meu Hamper, eu vou praticamente alterar o status de todas as pessoas da empresa, tá? E que nesse caso eu sou a Raquel. Por que a gente veio aqui para entender? A gente tinha prospectado 4 pessoas da empresa. Uma deu bounce, ou seja, o meu não existe. 2 mostraram de forma bem objetiva que não tem interesse. Então a gente já tinha alterado a tag, tá? A Raquel, que a gente alterou, né, antes desse vídeo, estava como em abordagem, mudou para interesse. Caso tivesse outras pessoas em abordagem, ou status novo, ou em status, digamos, que não se pronunciaram ainda, né? Nova abordagem, que mais tem? Já abordado, quarentena. A ideia seria colocar todos esses leads como interesse.
tá? Por que que a gente faz isso? Porque a gente já abriu a porta, então não preciso prospectar outras pessoas da mesma empresa. Eu coloco todo mundo como interesse. Caso a conversa com a Raquel não vá para frente, ou seja, a call não acontece, ou, sei lá, a pessoa some e tal, ou, enfim, a conversa não vai para frente, eu posso decidir voltar a prospectar a empresa pelo Hamper. Mas quem que vou prospectar? Eu vou prospectar a Raquel, obviamente, e todas as pessoas que não se pronunciaram. Então, para ter um controle mais simples, simplesmente vou pegar todas as pessoas que eu tinha colocado como interesse, certo? Mudar para novo e continuar a prospectar. Não vou fazer com esses aqui que mostraram sem interesse, por quê? Porque eles já tinham se posicionado, não adianta, não faz muito sentido tentar se prospectar, se bem que eu poderia também fazer, mas aí o seu risco de poder incomodar a pessoa que já se posicionou, tá? Então essa aqui é a primeira parte, alterar o status no Hamper. E aí a gente manda o convite para o comercial, para o prospect. Como é a primeira call que a gente vai fazer, a ideia é que o comercial não passe muito tempo nessa primeira call. É muito mais importante, esse ponto é muito importante, ter vários pontos de contato, touch point que chama, várias vezes em que o comercial fala com o prospect, né, do que uma vez só mais comprida, porque a gente precisa criar intimidade, rapport, e a gente não cria isso simplesmente com uma conversa de 1 hora, que provavelmente o comercial que fica falando só. Tá? Então, a ideia é de fazer uma conversa curta e começar um relacionamento. Vai começar esse relacionamento. Por isso que na agenda, nas primeiras call de briefing, a gente sugere colocar o máximo de 30 minutos. Claro que em casos específicos o comercial pode decidir, não, esse aqui realmente vale a pena, o lead, o prospect aqui está maduro, vou estender a minha conversa, porque o papo é interessante, né? Tem chance de fechar mesmo e tal. Mas, de forma geral, isso não acontece, porque precisamos lembrar que não são empresas que estão nos procurando, mas somos nós que vamos atrás delas. Então, elas provavelmente não têm nem essa necessidade. A gente precisa criar esse relacionamento. Então, primeira call, máximo 30 minutos. É bom colocar no título da call que a gente convida o nome do contato, o nome da empresa, o contato, o nome da nossa empresa, né, nesse exemplo, no topo do contato comercial. Por quê? Porque isso é importante para depois analisar quantas calls foram feitas pela pessoa comercial, alguém que pode entrar e ver que tem uma call agendada, pode entrar na agenda, por exemplo, o diretor, entrar na agenda e ver que tem uma call agendada com a empresa X, então pode, pô, interessante, então deixa eu participar também, tá? E vamos dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, ó, isso aqui é uma call de briefing, tá vendo? Call de briefing, a empresa, a pessoa, a nossa empresa e o nosso comercial. Então, o que acontece? Alguém pode entrar e falar, interessante essa conversa, deixa eu ver se faz sentido participar, e também dá para ter uma contagem de todos os call de briefing que a gente teve na semana, sem ficar entrando cada um para ver a questão. Não vai se diferenciar, digamos, de forma bem rápida de outro tipo de calls que a gente pode ter. A gente criou a call, mandou o convite para todo mundo, aí cabe mandar um e-mail ou WhatsApp, dependendo da conversa que a gente estabeleceu com o nosso prospect, só pedindo confirmação no e-mail e copiando o comercial, né? Então, para ter certeza, porque às vezes a pessoa confirma naquele momento, mas depois esquece e tal. Então, é bom dar por favor, confirma a sua disponibilidade. E o último passo, o cadastro no CRM com tarefa de follow-up. Vamos ver. Então, vamos imaginar que essa empresa não existe, tá? Vamos imaginar que essa empresa ainda não está cadastrada no CRM, ok? Então, o que eu faço? Crio uma nova oportunidade, eu cadastro a empresa com o mesmo nome, tanto como empresa quanto com oportunidade. Por quê? Como não tem outros projetos atrelados à mesma empresa, o nome da oportunidade pode ser o nome da empresa mesmo. Vou colocar o segmento. Como é que eu faço tudo isso? Como é que eu preencho? Eu vou entrar no LinkedIn, a minha sugestão. A gente entra aqui no LinkedIn, pode entrar no site, mas o LinkedIn as informações são mais diretas, né? Então eu vejo, por exemplo, que é indústria aqui, beleza. Indústria. Tamanho da empresa, eu pego, como eu ainda não conversei, eu vou pegar uma estimativa dos números de funcionários que estão aqui indicados no LinkedIn. Claro que depois o comercial, na call de briefing, vai confirmar a quantidade de funcionários. Mas, nesse caso, como são muitos, não precisa fazer muito essa distinção, não vai mudar muito entre 10.000 e 10.500. Já é diferente se a empresa está mostrando 10 ou 15. Vai fazer muita diferença entre 10 ou 15 funcionários da empresa. Então, eu vou colocar aqui mais de 1.000,
A fonte é o Hamper, certo? A campanha é bom ver qual é o script que indicou. É o responsável. De novo, a gente vai fazer um vídeo falando só do script, mas que dá o mais certo, digamos. Perguntar quem é o responsável deles, e no link, na descrição, a gente vai colocar um link mostrando com acesso ao script que a gente usa. Aqui a gente coloca o nome da Raquel. Bom, é importante destacar que o Hamper, ele tem a função de integração com algum CRM, inclusive ele é da Stage, do HubSpot, ou seja, quando eu coloco interesse, eu posso decidir aqui no Hamper de mandar a pessoa para a nossa integração, enviar para a integração. A gente não usa integração por duas razões. Primeiro, que ela manda só as informações do lead, então eu tenho que entrar de qualquer forma aqui para criar a oportunidade de forma manual. Então, vai reduzir 10% do meu trabalho manual. Mas tem outro ponto muito mais importante. Quando, muitas vezes, essas integrações deixam de funcionar, só que o Hamper não notifica. Ele continua mostrando como se a gente enviou. Então, a gente não sabe, na verdade, se ele mandou ou não mandou o lead para o CRM. Esse é um problema muito importante da RAM, porque a gente já notificou para eles várias vezes, ou seja, eles não notificam quando alguma coisa não está funcionando, quando deixa de funcionar. Eles colocam integração ou faz muitas vezes, cria um usuário e tal, não funciona, o Hamper não te fala que não funciona. Para ele está tudo certo, só que não está funcionando. Tá? Então, por essas razões, a gente sugere não usar essa integração e fazer na mão mesmo. Tá vendo? Tem o telefone. Aqui ela não colocou o cargo dela. Se tivesse o cargo, a gente colocaria. Tem o e-mail dela. Beleza? Eu vou colocar um 2 aqui, um teste. Vou colocar um teste aqui só para distinguir da oportunidade já criada, né? Para nosso exercício, porque depois eu vou apagar. Então, eu criei a oportunidade. Eu criei a oportunidade, agora, se eu não colocar um follow-up nessa oportunidade, né, obviamente está no meu nome, que eu criei a oportunidade e tal, se não colocar um follow-up nessa oportunidade, é muito provável que a gente vai acabar esquecendo, junto com os outros que eu crio. Então, é sempre bom colocar a tarefa. A gente vai colocar duas tarefas, na verdade. Uma é confirmação, or brief, pode ser para mim mesmo, ou seja, o SDR para si mesmo, geralmente um dia antes, por exemplo, imaginemos que a gente marcou por dia 28, então a gente coloca dia 27, né, confirmação, call brief. A sugestão é de fazer uma confirmação o dia antes da call, e o mesmo dia, tipo uma meia hora antes, para ter certeza que ele vai participar, porque a taxa de no-show, ou seja, de pessoas que confirmam não apareceram muito alta, lembra? A gente ainda não tem estabelecido um relacionamento. Então não adianta depois dizer, mas marquei, o cara não se apresentou. Não, o trabalho termina quando a call acontece mesmo. Então, o trabalho do SDR é também garantir que essa call aconteça. E também é bom criar outra tarefa, que seria de follow-up mesmo, aí, no caso, para o comercial que vai tocar. Se a gente convidou o William, aí no dia da call, que no nosso caso era dia 28, a gente coloca esse follow-up. Então, o William vai saber, na lista das tarefas dele, que ele vai fazer um follow-up, ou seja, atualizar isso e tudo mais. Tem uma última coisa que a gente precisa fazer. A gente cadastrou a empresa, mas a gente tem que seguir aqui no funil. Ela entra automaticamente com abertura de porta, só que a gente já marcou a call de briefing. Então, a gente coloca aqui call de briefing, tá vendo? Porque toda vez, conforme o lead vai passando para as próximas as etapas seguintes do funil, ele vai ter que ser informado aqui, porque o nosso relatório vai informar quantas oportunidades foram criadas na semana e também onde é que ficam, em que estágio, né, em que etapa do funil essas oportunidades ficam. E a gente sugere também no título da oportunidade colocar, só para uma questão puramente visual, deixar claro, bom, tem uma brief dia 28. Primeiramente, todo mundo que entra dentro do nosso CRM pode ver já de cara, né, sem ficar vasculhando aqui, pode ver de cara que tem uma call de briefing que vai acontecer, o que já aconteceu, que foi, digamos, a última ação. Obviamente, se o comercial levar esse lead para frente, por exemplo, para marcar call de demo, ele vai mudar isso para call de demo. Muda o status aqui, muda o estágio do funil e coloca uma anotação clara
para, digamos, um impacto visual maior. Por exemplo, aqui pode colocar a mandei a minuta, fechamento previsto dia X. A gente pode colocar o fechamento, o comercial vai colocar aqui, mas colocando aqui ele vai aparecer mas colocando aqui, tá vendo? Colocando no título, vai aparecer aqui de cara no nosso pipeline, já sei, tem uma informação, sabe, flash, que está aqui, que vai me ajudar a entender, né? Qual é a informação, digamos, mais relevante da oportunidade. Então é isso, nesse vídeo a gente viu o que acontece quando alguém responder que está interessado em saber mais, alguém que a gente prospecta pelo Hamper. A gente usa o Gmail para fazer esse tipo de relacionamento para CRM, pode fazer com outras ferramentas, e a gente tem alguns vídeos que mostram como fazer isso especificamente com o Gmail, até como inserir os modelos, né, os templates diretamente no Gmail para otimizar nosso tempo. Mas, resumindo, tem que alterar o status do Hamper para deixar de prospectar a empresa, mandar o convite tanto para o comercial quanto o prospect e criar o cadastro no CRM com tarefa de follow-up para manter controle do processo inteiro.